Olá, Edivânia Rodrigues, boa noite. Tudo bom? Como você está? Seja bem-vinda. Olá, Elizabeth Machado, boa noite. Seja bem-vinda. Como você está? Já pergunto também para vocês de onde é que vocês falam. Qual cidade que vocês falam? Pernambuco, São Paulo, Paraíba e qual cidade? Vamos fazer uma live aqui rapidinho, uma live de 30 minutos para falar de um assunto muito importante, ok? Semana Santa e Saúde vai ser o tema da nossa live, tá? Então vocês que forem chegando, fiquem, que a gente vai falar de alguns assuntos muito importantes, ok? Tentei aqui ajeitar meu cabelo aqui desse lado e não consegui. Elizabeth fala de Taubaté, interior de São Paulo. Que honra, Elizabeth. Que bom te ver por aqui, tá? Já lhe pergunto, Elizabeth, o que é que você achou do nosso Instagram? O que é que você tem achado do nosso Instagram, tá? O que é que você tem achado dos nossos conteúdos? Conta pra mim, tá? Porque eu não sei se você já percebeu aqui qual é o objetivo dos nossos conteúdos, né? Qual é a nossa missão aqui nas redes sociais, tá? Então, que maravilha, tá? Nós vamos falar de um assunto muito importante, pessoal, tá? Vamos falar de um assunto que é simplesmente fundamental. Semana Santa e saúde. Eu já pergunto, né, para Elizabeth, para Edivânia, como anda a saúde de vocês? Olá, Ilane Costa. Boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Ilane. Como você tá, Ilane? Como tá o seu sábado? Elizabeth colocou, obrigada, acho o seu conteúdo interessantíssimo. Que maravilha, que bom, fico muito feliz em saber disso, viu? Marcos Ângelo, boa noite, Marcos, seja bem-vindo. De onde é que você fala, Marcos? Qual a sua cidade? Tô aqui tentando, pessoal, ajeitar meu cabelo. Mas, mais uma vez, nós vamos falar nessa live rápida sobre a Semana Santa e a alimentação, sobre saúde, né? Eu já pergunto para vocês como anda a sua saúde, né? Como é que vocês têm cuidado da saúde de vocês, né? Como é que anda a sua alimentação? Olá, Gil Arruda Oficial. Boa noite, seja bem-vinda, Gil. Gil fala de onde? Gil Arruda. Gil Arruda fala de onde? Qual cidade? Conta pra gente aí, Gil. Gil Arruda. Edivânia Rodrigues colocou assim, olha só esse comentário de Edivânia, olha. Olha só. Olha o comentário de Edivânia aqui. Edivânia disse, boa noite, Clemente, estou bem, estou me sentindo bem depois que cortei o trigo e tirei o glúten. Só o leite que é difícil de tirar. Eita. Eu até printei aqui a tela, viu? Porque isso aqui temos que comemorar. Quando alguém começa a ficar sem comer glúten, quando alguém começa a ficar sem trigo. Olá, Elsandra Rodrigues, boa noite, seja bem-vinda, Elsandra. Muito bem-vinda ao nosso Instagram. De onde é que Sandra fala? De onde é que Sandra está falando conosco? Mas que alegria, Edivânia, você já ter nos falado isso, que você está se sentindo bem, tá? Maravilha. Elisandra já cortou o trigo e tirou o glúten. Pessoal, vocês não têm ideia como eu fico feliz. Vocês não têm ideia como eu fico feliz. Vocês não têm ideia. Como eu fico feliz quando alguém me diz que parou de comer trigo, que parou de consumir leite, que parou de comer... Enfim, é impressionante. Só sabe quem sabe, só sabe quem faz o teste, né? Olá, auriculoterapia personalizada, seja bem-vinda. De onde é que você fala? Conta pra gente. Aí, viu? Elizabeth colocou assim, olha só, a minha saúde está ótima, tenho 59 anos e 11 meses, me cuido, atividade física, dieta quase que 100% carnívora. Uau! Incrível, incrível, né?
Inclusive, Elizabeth, amanhã a gente vai postar um vídeo onde a gente vai estar falando sobre a dieta carnívora. Eu posto um vídeo falando sobre carne vermelha. Infelizmente, tem uma demonização muito grande, da carne vermelha, sabe? E aí inúmeras pessoas ao redor do mundo têm exatamente começado a adotar uma dieta carnívora, né? E que para muitas pessoas é incrível, tá? Uma dieta carnívora para a maioria, para muita gente, pessoal. A dieta carnívora tem sido usada como uma ótima ferramenta, tá? Uma ótima ferramenta para restaurar a saúde, tá? A auriculoterapia fala de São Paulo. Olha só que bacana. Como é seu nome? Auriculoterapia personalizada. Como é seu nome? Só para me chamar você pelo nome. Shirley. Seja bem-vinda, Shirley. Seja muito bem-vinda, Shirley, na nossa live. Edivânia colocou: minha Semana Santa foi bem. Minha saúde está ótima depois que eu comecei a movimentar. Uau, que incrível, pessoal. Maravilha, maravilha. Vocês não têm ideia como eu fico feliz de ver pessoas mudando. Vocês não têm ideia de como eu fico feliz de ver pessoas transformando a saúde, mudando hábitos, sabe? Isso é realmente algo que me deixa muito feliz, sabe? Nós estamos aí, né, na Semana Santa, nesse feriado. Para algumas pessoas comemoram, outras pessoas não comemoram, né? Mas o fato é que como anda a sua saúde, né? Como anda a sua saúde. Olá, Gillian Rossato. Seja bem-vinda, Gillian Rossato. De onde é que você fala, Gillian? De onde é que você fala, Gillian Rossato? Que nome? Eu acho que eu já conheço Gillian Rossato de algum lugar, né? Então... muito bem. Vou ver os comentários direitinho aqui. Edivânia colocou: minha Semana Santa foi bem, minha saúde está ótima depois que eu comecei a me movimentar. Edivânia colocou mais: fazer meus treinos na academia e na aula de dança. Parabéns, Edivânia. Parabéns, Ju. Começar é sempre um dos nossos maiores desafios, né? Mas é incrível. Cuidar da saúde é algo que quando a gente começa, a gente não quer voltar atrás, né? É incrível. Auriculoterapia personalizada, né? Que é a Daisy, no caso, né? Como tudo é energia e na morte do animal ele sente desespero e angústia, eu penso que essa energia pode passar pra gente também. Bom, Daisy, essa questão da carne, eu vou falar sobre isso, né? Eu vou falar sobre a carne, eu vou aproveitar para falar sobre a carne para vocês aqui. Eu sei que tem muita gente que não come carne por uma questão de religião, por uma questão de crença, mas por favor, pessoal, mesmo que vocês não concordem com tudo que eu vou falar para vocês, mas fica comigo aqui para a gente fazer um bate-papo e já compartilha essa live com seus amigos, já compartilha essa live com seus familiares, que a gente vai fazer um bate-papo bacana, tá bom? A auriculoterapia colocou: eu sou a Daisy. Gillian Rossato é Dourados, Mato Grosso do Sul. Já entrei em outras lives sua. Que bacana, Gillian, que bacana. Elizabeth Machado colocou assim: é absurdo a lavagem cerebral que os médicos fizeram nas pessoas a respeito da carne. Não tomo remédio nenhum depois da dieta. Não tenho doenças devido à menopausa. Faço reposição hormonal bioidêntica, tá? Só corrigindo você aqui, Elizabeth. Você não faz reposição, você faz modulação hormonal, tá? Bioidêntica, tá? Modulação hormonal é diferente de reposição, tá bom? Só esse aspecto aqui. Leslie colocou: Leslie, seja bem-vinda, boa noite, onde é que você fala? Elizabeth colocou: nanotecnologia. Elizabeth Silvanice, boa noite, seja bem-vinda. Elizabeth Machado disse: o melhor de tudo é as pessoas dizerem que não pareço a idade que tenho. Que bacana, Elizabeth. Pessoal, maravilha. Eu quero comentar com vocês algumas coisas muito importantes sobre saúde. E assim, de fato, pessoal, existem muitas informações que infelizmente não são divulgadas. Existem muitas coisas que infelizmente ainda são levadas como verdade.
Existem muitas mentiras que são ensinadas por muitos profissionais de saúde que nós não podemos continuar aceitando. Existem inúmeras mentiras, tá? E eu quero dar uma introdução a vocês sobre a carne, né? Amanhã, eu tô vendo se amanhã eu faço uma live com vocês aqui sobre a carne. Eu vou voltar a fazer live aqui, pessoal. Eu vou voltar a fazer live aqui todo dia, provavelmente. Nós estamos com um projeto aí de fazer live todo dia, entendeu? Para que nós estejamos aqui cada vez mais alimentando essa comunidade que não para de crescer, alimentando cada vez mais essa comunidade que alcança pessoas do Brasil inteiro, tá? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre a carne, né? Vamos lá, carne. Já compartilha a live com seus amigos, já compartilha a live com seus familiares, já compartilha a live com as pessoas que vocês amam, tá? Compartilhem essa live com as pessoas que vocês amam. Edivânia colocou assim: queria que você falasse sobre o leite desnatado. Vou falar sim, pessoal. Vou falar sim. Pessoal, para começo de conversa, eu preciso dizer para vocês o seguinte: nós não estamos doentes. Nós estamos sendo envenenados. Nós não estamos doentes. Nós estamos sendo intoxicados. Nós não estamos doentes. Nossa comida é que está pobre. Nós não estamos ficando doentes. Nós estamos sendo envenenados, tá? Isso é muito importante aqui. Isso é muito importante, tá? Eu sinto muito, mas muitas pessoas foram enganadas e elas acreditam que estão doentes. Elas acreditam que estão doentes por causa da genética, tá? Damião, seja bem-vindo, boa noite. Vanessa, seja muito bem-vinda, Vanessa, que bom te ver aqui. Mariana Fernandes, boa noite, seja muito bem-vinda, Mariana. De onde é que você fala? Essa live vai pegar fogo. Essa live vai pegar fogo, então veja ela até o final. Se fosse você, eu não saía dessa live. Se eu fosse você, eu compartilhava essa live com as pessoas que você ama. Chama todo mundo aí pra live, chama todo mundo, chama o amigo, a amiga, bora, compartilha, que eu vou começar a falar, e eu vou falar coisas pesadas, eu vou falar coisas que o seu médico não lhe fala, eu vou falar coisas que o seu nutricionista não lhe fala, eu vou falar coisas que os profissionais de saúde não falam porque primeiro eles não conhecem, segundo eles têm medo de falar, ok? Bora, vamos lá. Vou repetir aquilo que eu já citei na live, nós não estamos doentes, nós estamos sendo envenenados. Nós não estamos doentes. A nossa comida está pobre em nutrientes. Ok? Nós não estamos doentes. São os profissionais de saúde que não entendem mais de saúde. Nós não estamos doentes. É o nosso ar que está contaminado. É a nossa água que está contaminada. É os nossos alimentos que estão contaminados. Tá? Então eu já quero destruir um mito criado pela indústria farmacêutica, eu posso falar assim, um mito que prega que nós estamos doentes por causa da genética, que nós estamos doentes por causa da nossa hereditariedade. Não, eu vou provar para você que nós não somos reféns da genética. Nós estamos doentes porque nós estamos sendo envenenados. Nós estamos doentes porque a nossa comida está contaminada. Beleza? Bora, vamos começar a falar. Qual é o alimento que você mais gosta de comer? Qual é o produto que você acredita que não pode faltar na sua vida? Qual é o produto que você acredita que não pode faltar na sua mesa? Para muitos, o produto é pão. Para outros, o produto é leite. Para outros, o produto é milho. Para outros, o produto é macarrão. Para outros, o produto é feijão e arroz. O ponto aqui é o seguinte, pessoal. Olha só como isso é importante. O que tem num pão? Se você pegar um pão feito na padaria normal, convencional, eu te pergunto, o que é que tem dentro de um pão? Vamos pensar comigo. Quando você pega um pão, esse pão tem glúten. E o que é glúten, Wellington? Glúten é uma substância que está presente no trigo, centeio, cevada e infelizmente na aveia, tá? Esse glúten, ele cola na parede do seu intestino.
Então eu quero que você entenda que o pão que você está comendo da padaria, o pão branco, o pão integral, eu sei que os nutricionistas ficam passando aí pão integral para as pessoas, mas saiba que pão integral tem glúten, e o glúten ele cola na parede do teu intestino, tá? Além de colar na parede do teu intestino, o glúten ele vai fazer o que no teu corpo? O glúten ele tem uma substância chamada de gliadina. Essa gliadina, ela chega na parede do teu intestino e ela ativa a zonulina. Quando ela ativa a zonulina, o teu intestino ele começa a ficar vazante, que é um intestino hiperpermeável, é um intestino vazante, igual a mangueira vazante mesmo, é o leaky gut syndrome. Sabe o que acontece quando o seu intestino fica vazante? O teu corpo começa a trazer respostas imunológicas e aí você começa a desenvolver doenças autoimunes, como fibromialgia, como artrite, como lúpus, como esclerose múltipla, como espondilite anquilosante, com esse monte de doenças autoimunes que existem por aí que os médicos muitas vezes nem conhecem, nem sabem diagnosticar. Então eu estou dizendo aqui em outras palavras que um dos principais causadores de doença autoimune é o glúten. O glúten que está no seu pão, que você não abre mão, tá? Eu quero que você entenda, esse pão que você está comendo, todo dia, uma hora ou outra, o seu corpo vai parar de tolerar. E aí quando o seu corpo para de tolerar, você desenvolve alguma doença. Você vai desenvolver um lúpus, você vai desenvolver uma doença de Crohn, uma fibromialgia, você vai desenvolver uma doença de Graves, um problema na tireoide, você vai desenvolver uma doença autoimune, que é seríssima, é muito séria, tá? As doenças autoimunes são muito sérias. Eu conheço pessoas que me procuram e fazem tratamento comigo, que elas chegaram em mim nas últimas, pessoal, nas últimas. E uma das primeiras coisas que eu faço é tirar o glúten, tá? Eu não sei se você sabe, mas os meus pacientes, os meus alunos não comem glúten. Não come glúten. Se ele come glúten, eu não atendo ele. Se ele come glúten, eu não cuido dele. Se ele come glúten, ele não faz os tratamentos comigo. Entende? Então, os meus protocolos, os meus atendimentos, como terapeuta, como nutricionista, como mentor, como pesquisador, não pode ter glúten, não tem glúten. Isso é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, ok? Seja bem-vinda, Tatiane Ferraz, seja bem-vinda, Linda Alves, ok? Então, quais são os seus alimentos preferidos? O pão convencional que você compra na padaria, ele tem glúten, ele não apenas tem glúten, ele tem o quê? Ele tem leite, tá? Então, ele tem leite que é inflamatório, eu não sei se você sabe, mas o leite de vaca é inflamatório, tá? Vamos destacar algo aqui. O leite tirado diretamente da vaca é bem mais saudável do que o leite em pó, do que o leite em caixinha, do que o leite desnatado, do que o leite integral. O leite tirado diretamente da vaca é bem mais saudável, tá? Mas não é porque ele é mais saudável que você também deve consumir, tá? Por quê? Porque mesmo o leite da vaca geralmente é leite A1. Esse leite A1, ele tem proteínas bem inflamatórias, tá? É por isso que tem muita gente que ao invés de consumir o leite da vaca, consome o leite de cabra, porque o leite de cabra geralmente é A2. Leite de cabra, leite de búfala, tá? Então é por isso que tem pessoas que conseguem tolerar mais o leite de cabra. Entendeu? Mas se você tem alguma inflamação, se você sente dores nas juntas, se você tem enxaqueca, se você tem alergias, se você tem TDAH, autismo, se a sua criança tem TDAH, autismo, tem que lembrar disso. Não pode dar leite de vaca, não pode dar leite mesmo da vaca, tá? Então, assim, você tem que entender. Vou fazer um destaque aqui. O leite diretamente de uma vaca que come capim é muito diferente de um leite que está na gôndola do supermercado, um leite em pó, um leite em caixinha, tá? É totalmente diferente. Mas mesmo o leite da vaca tem pessoas que não devem consumir porque eles estão muito inflamados, tá? Ok? Então vamos fazer essa distinção. Você pega o pão que você come todo dia, ele tem glúten, ele tem leite, que é inflamatório, ele tem conservante, tá? Ele tem brometo, tá? Brometo é perigoso para a nossa saúde. Só para você ter uma ideia, o bromo, ele compete com o iodo na nossa tireoide. Então você que fica comendo pão direto, além do glúten, além do leite de vaca, ele tem brometo, tá? O brometo, ele compete com o iodo na sua tireoide e vai causar um hipotireoidismo. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque tem gente que está doente porque está comendo algo errado.
A maioria das pessoas estão doentes porque elas estão comendo aquilo que deixa elas doentes, tá? Não é à toa que Hipócrates, o pai da medicina moderna, ele falava uma frase há 400 anos antes de Cristo. Ele dizia o seguinte, que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. Então, é muito importante você entender porque que eu estou descrevendo o pão, o perigo do pão para a sua saúde, ok? Maria Luana, seja bem-vinda. Boa noite, Maria Luana. Tudo bem? Como é que tá a Dona Fátima? Como é que tá a família, Dona Rosa? Toda essa família linda aí de vocês. Em breve eu vou visitar vocês, tá bom? Maravilha, vamos continuar aqui, pessoal. Eu estou descrevendo porque você não deve comer pão. Pão francês, pão de sal, pão doce, pão da padaria. O pão tem glúten, tem leite de vaca, tem conservante, tem brometo. E tem outras substâncias que são prejudiciais, que são inflamatórias, tá? O William Davis foi um pesquisador e ele falava algo muito interessante, tá? Ele dizia o seguinte, o William Davis, ele escreveu um livro, e nesse livro, o nome do livro é Barriga de Trigo, tá? Nesse livro, o William Davis, ele vai provar os malefícios do trigo, tá? Então, se você continua comendo trigo, você está roubando a sua saúde, ok? Isso é muito importante você entender, tá? Então, eu estou descrevendo o pão, tá? O que é que tem no pão que você está acostumado a comer. E já vou também lhe dizer que o pão, ele tem glúten e tem gluteomorfina, tá? Gluteomorfina é uma substância que causa dependência no seu corpo, tá? É por isso que tem muita gente que diz assim, eu não deixo de comer pão, eu não deixo de comer pão de jeito nenhum. Por quê? Ela diz isso porque ela está viciada em pão, tá? Ela está viciada em pão. E se você está viciado em pão, por quê? Porque o pão ele tem gluteomorfina, ele tem algumas substâncias que causam dependência em você. Agora, que lástima, né? Você às vezes fica criticando quem é viciado em drogas, viciado em álcool, e você é viciado em comida, né? Então, o vício em comida é tão prejudicial quanto o vício de álcool, quanto o vício de drogas. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas não dão a importância devida para o vício na comida, para o vício naquilo que está destruindo a saúde delas, tá? Lembrem-se do que Hipócrates disse, que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento, ok? Shirley colocou assim, eu tenho Hashimoto, preciso tirar o pão da minha vida. Com certeza, Shirley. Shirley, a maioria dos médicos, a maioria dos nutricionistas, a maioria dos profissionais de saúde não entendem de como tratar as doenças. Não sabem como tratar a doença autoimune. Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. A maioria dos nutricionistas, a maioria dos médicos, a maioria dos profissionais de saúde, eles não sabem tratar doenças. Eles não sabem. Eles não sabem. Ok? Muitos dizem que a alimentação não tem relação com as doenças. E a maior mentira, a maior falácia. Olá, Miguel Gomes, seja bem-vindo, boa noite. Vou responder as perguntas aqui. Edivânia disse, já tirei o pão. Parabéns, parabéns, Edivânia, parabéns. Quanto mais você conseguir ficar longe do glúten, quanto mais você conseguir ficar longe dos alimentos inflamatórios, mais você vai ter saúde. Mais você vai ter saúde, sem sombra de dúvida, tá? Corra dos nutricionistas, corra dos médicos, corra de qualquer profissional de saúde que diz que você tem que comer trigo para ter saúde. Corra. Isso é uma mentira. Isso é uma falácia. Entendeu? O corpo das pessoas está cada vez mais doente, mais inflamado. É mais um motivo do porquê você tem que tirar os alimentos inflamatórios. Se você quiser ter saúde. Se você quiser restaurar a sua saúde. Tá? Olá, GGGGG Costa. Olha que nome doido. Com todo respeito. Esse é o nome. Qual é seu nome, por favor? Porque o seu Instagram tá assim, ó. Tem uns 6G, mais ou menos. GGGG Costa. Qual é seu nome? Seja bem-vindo, boa noite, tá? Vou responder a pergunta de Silvanice. Silvanice Santos. Silvanice disse assim, boa noite, tenho prisão de ventre, tenho que tirar o pão? Sem dúvida. Quem tem prisão de ventre tem que tirar o pão. Ô mãe, por favor, traz um pouco de água aí. Pessoal, minha mãe tá aqui na minha casa hoje, ela tá me ajudando aqui. Quando ela trouxe ela aqui pra minha nova casa pela primeira vez. Aí quando eu tô sozinho, geralmente tem que me virar nos 30 na hora da live. Ela vai trazer um pouco de água aqui. Muito bem. Então, Silvanice, tem que tirar o pão se você quiser tratar a prisão de ventre.
Muitas pessoas que têm prisão de ventre, elas têm por quê? Porque o glúten, ele está colando na parede do intestino e está deixando o seu intestino vazante, está deixando o seu intestino ressecado, tá? Ô Silvanice, só que você não tem que tirar apenas o pão, você tem que tirar outros alimentos. Você tem que tirar todos os derivados que tiver glúten, todo alimento que tem glúten você tem que tirar. Você tem que tirar leite de vaca também, você tem que parar de consumir açúcar. E dependendo do grau inflamatório que você esteja, você deve parar de comer grãos também, tá? Pelo menos temporariamente. Você tem que fazer uma dieta de eliminação para depois fazer uma dieta de reintrodução, tá? Eu sempre falo que quanto mais inflamado você estiver, mais a sua dieta deve ser séria e rígida. Acho que eu vou querer mais, tá? Então isso aqui eu vou destacar. Ó, pessoal, tô tomando água aqui com a minha xícara. Essa xícara eu ganhei da minha irmã aqui, ó. Olha só, não sei se vocês vão conseguir ver. Tem um bonequinho aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Presta atenção. O bonequinho faz uma pergunta para outra aqui, ó. Como posso melhorar a minha saúde? Ó, como posso melhorar a minha saúde? Aí eu venho aqui e respondo: desinflamando o corpo, tirar glúten, dormir bem, tatatã. Foi um desenho simples que minha irmã fez, né? Aí o bonequinho aqui: vou abandonar a pizza. Entendeu? Então até minha xícara é sem glúten, só para vocês terem uma ideia. Será que é brincadeira? Não é brincadeira. E aguardem o que eu vou falar. Fiquem na live, não sai. Você que está aqui, fica até o final, que essa live vale ouro. Já vai compartilhando essa live com as pessoas que vocês amam aí. Envia essa live para pelo menos 20 pessoas. Beleza? Que eu vou entregar ouro agora, beleza? Bora. Bora. Tô abastecendo o tanque aqui. Por favor, mãe. Muito bem. Então, Zilvanice, respondendo sua pergunta... tem que tirar pão. Tem que tirar pão se quiser ter saúde. Você pode fazer um pão sem glúten, um pão sem leite de vaca, um pão sem açúcar. Aí você pode. Edivânia perguntou: e o cuscuz sem glúten? Queria saber. Muito bem. Cuscuz, teoricamente, não tem glúten. Então não é para ter glúten. Pode ter glúten por uma contaminação cruzada. Porque geralmente o cuscuz ele é feito ou de milho, então o milho não tem glúten, teoricamente, ou de arroz. O arroz também não é para ter glúten. Só tem glúten se for uma questão de contaminação cruzada. Wellington, o que é a contaminação cruzada? A contaminação cruzada, pessoal, é exatamente quando um alimento tem contato com um alimento que é proibido. Então, quando você produz o cuscuz de milho no mesmo ambiente que produz farinha de trigo, possa ser que nesse período, nessa questão de fabricação, haja um contato ali e aí você acaba passando glúten para esses produtos como o cuscuz, tá bom? Então pesquisem sobre contaminação cruzada. Pessoal, se você tem alguma doença autoimune, se você tem fibromialgia, se você tem endometriose, se você tem tiroidite de Hashimoto, lúpus eritematoso sistêmico, se você tem alguma doença inflamatória intestinal, leve a sério. Tá? Cuidado com as contaminações cruzadas, tá? Cuidado, é perigoso, tá? Não fique brincando com isso. Gillian Rossato perguntou: como tratar o intestino para quem tem doença autoimune, que já retirou glúten, leite e açúcar? Essa aqui é uma ótima pergunta, tá? Essa aqui é uma ótima pergunta. Vejam como eu vou responder essa pergunta, que vai matar várias charadas. Prestem bastante atenção. Olha a pergunta de Gillian. A pergunta de Gillian é excelente. Não sei se vocês sabem, né? Mas uma das coisas que eu mais amo falar é sobre como tratar a doença autoimune sem corticoide, né? É uma das minhas missões, é ajudar as pessoas que têm alguma doença autoimune a tratar as doenças autoimunes sem corticoide. Então preste atenção nessa pergunta que eu vou responder. Gília perguntou: como tratar o intestino para quem tem autoimune que já tirou glúten, leite e açúcar? Vamos lá, vamos entender o seguinte. Glúten, leite e açúcar, pessoal, são os principais alimentos inflamatórios. Então, se você quer tratar o intestino, se quer tratar qualquer doença autoimune, você tem que tirar esses alimentos. Não tem como tratar se você não tirar esses alimentos. Mas, infelizmente, quando você desenvolve uma doença autoimune, você está muito inflamada, muito inflamado. O seu intestino, ele perdeu a tolerância oral, que nós chamamos. Então, assim, quando você perde a tolerância oral, quando você perde a tolerância oral, até mesmo alguns alimentos que você tolerava, você não tolera mais, tá?
Então, muitas vezes, Gillian Rossato, respondendo a sua pergunta, nós temos que tirar não apenas trigo, não apenas glúten, não apenas leite, não apenas açúcar. Muitas vezes você tem que tirar milho, muitas vezes você tem que tirar soja. A soja já é um veneno, é um problema sério. Soja é veneno. Soja é um problema para a sua saúde. Soja. Eu já quero que vocês guardem esse recado. Se você ainda usa óleo de soja, se você ainda consome leite de soja e dá para alguém na sua família, você está em perigo e você está roubando a saúde da sua família, tá? Então, muitas vezes não basta tirar glúten, não basta tirar leite, não basta tirar açúcar. Você tem que tirar milho, você tem que tirar amendoim, soja, você tem que tirar arroz, feijão, dependendo do caso. Quando você desenvolve uma doença autoimune, você está muito inflamado. Então, muitas vezes você tem que tirar até os grãos, os cereais, porque o seu corpo, muitas vezes, por um mecanismo que nós chamamos de mimetismo molecular ou homologia estrutural, o seu corpo ele acaba confundindo arroz com trigo. O seu corpo ele acaba confundindo quinoa com trigo. Então você às vezes está comendo um cereal que não tem glúten, mas o seu corpo está tão inflamado, coitado, que ele acaba confundindo. Ele acaba confundindo uma substância que não é glúten com glúten, tá? Então, quanto mais inflamado você tá, mais o seu corpo não vai tolerar alguns alimentos considerados saudáveis. Então, Gília, você tem que eliminar outros alimentos. Mas eu tenho que lhe dizer mais, Gília. Você tem que aplicar os 4 R's da medicina funcional para curar o intestino, tá? É o retirar, é o reinocular, é o reparar e o restaurar, tá? É uma sequência de R's. Os 4 R's da medicina funcional para curar o Leaky Gut Syndrome, para curar o intestino hiperpermeável. Então, quando nós aplicamos os 4 R's da medicina funcional, a gente vai curar o seu intestino. E é impressionante, pessoal. Quando você começa a curar o seu intestino, a sua pele vai melhorar, o seu sono vai melhorar, a sua doença autoimune começa a desaparecer, ou seja, você começa a entrar em remissão. Remissão é um prêmio que você recebe quando você se cuida. Remissão é um prêmio que você recebe quando você fica sem glúten, quando você começa a desinflamar, desintoxicar, curar o seu intestino. Então, Gillian Rossato, de forma geral, para responder sua pergunta, para você tratar o intestino, você tem que tirar os outros alimentos que não apenas é o glúten, leite e açúcar. É por isso, pessoal, que eu sempre falo, comecem a se cuidar o quanto antes. Comecem a se cuidar o quanto antes. Porque quanto mais você demorar para se cuidar, mais você vai demorar para se recuperar, ok? E uma doença geralmente puxa outra doença. Um desequilíbrio geralmente puxa outro desequilíbrio. Uma inflamação muitas vezes vai trazer outro problema, que é a oxidação. E por sinal vai trazer outra complicação. Então comece a se cuidar o quanto antes. Vocês acham que é porque que eu estou aqui no meu sábado à noite fazendo essa live? Porque eu quero despertar você, eu quero acordar você. Então, se você está aqui conosco, é porque você também quer se cuidar. Se você está aqui conosco, é um sinal que você quer fazer acontecer e você está cansado de ficar apenas tomando um monte de remédios, que você já percebeu que a maioria deles só trata sintoma. Você já percebeu que a maioria dos remédios não resolvem absolutamente nada. Muitas vezes só piora. Só palia o sintoma e você continua pior. Beleza? Bora continuar falando aqui. Então, Gília, para a gente curar o intestino, nós temos que aplicar os 4 R's da medicina. Além de você retirar esses alimentos. Você tem que, muitas vezes, usar alimentos fermentados, usar probióticos, usar enzimas digestivas, como cloridato de betaína, pepsina, dentre outros. Entende? Então, assim, tem que fazer um passo a passo, tem que fazer um tratamento, tá? E isso eu faço nos meus atendimentos, eu faço nos meus alunos, nos meus pacientes, tá? Então, Gillian, eu oriento que você conheça a nossa mentoria Saúde 2.0, tá? Porque na mentoria Saúde 2.0 eu vou te ajudar a curar o teu intestino, tá? A minha ênfase principal na mentoria, nos acompanhamentos, é curar o teu intestino, tá? Então vocês podem se tornar meus alunos também, tá bom?
Clebiane Araújo colocou assim: eu tenho intolerância a glúten. Hoje dou graças a Deus, por senão estava toda inflamado e muito gorda. Então, olha só. Olha só. Parabéns, Clebiane. Eu imagino como é a sua história. Eu quero conhecer sua história, tá? Renata. Olá, Renata. Renata tá por aqui. Olá, Rosa Medeiros. Dona Rosa tá aqui, meu Deus do céu. Olha que bom. Narian. Débora Ferrarini chegou aqui. Renata, linda aqui. Renata. Raquel Teruc, olá. Pronto. Gillian Rossato perguntou como que é restaurar. Restaurar, Gillian. Vamos lá. Os 4 R's da medicina funcional. É o retirar. É o reinocular. É o restaurar e o reparar. Tá? Quando nós falamos em restaurar, nós vamos restaurar a saúde do seu intestino. Aí nós vamos usar caldo de ossos, que é o que nós chamamos de caldo de mocotó. Nós vamos usar a glutamina, nós vamos usar o ômega 3, nós vamos usar o aloe vera, tá? Nós vamos usar alguns nutrientes para curar esse intestino, para curar o intestino vazante, tá? Então, o restaurar, Gillian Rossato, respondendo sua pergunta, é um dos passos do tratamento para curar o intestino. Wellington, qual é a importância de curar o intestino? É simplesmente o seguinte: se você não curar o seu intestino, você não trata nenhuma doença. 80% da sua imunidade está no seu intestino. Se você não curar o seu intestino, você não tem saúde, tá? Eu vejo um monte de médico, um monte de nutricionista falando em corticoide. Nutricionista nem tanto, porque nutricionista não pode passar corticoide. Mas eu vejo um monte de médico passando corticoide para pacientes com doença autoimune, que é uma lástima. Eu vejo um monte de psicólogo, psiquiatra passando um monte de droga farmacêutica para pacientes com ansiedade, com depressão. E o intestino? Quem é que está olhando para o intestino? Ansiedade começa no intestino, depressão começa no intestino, doença autoimune começa no intestino, pressão alta tem um problema intestinal, diabetes tem problema intestinal, ou seja, problema de pele tem problema intestinal, queda de cabelo tem problema intestinal, endometriose. Então veja, se você conseguir tratar o seu intestino, se você curar o seu intestino, você quase que resolveu a maioria das doenças, ok? A ciência tem provado aquilo que Hipócrates, o pai da medicina moderna, já dizia há 5.000 anos atrás. Hipócrates, o pai da medicina moderna, ele já dizia isso há 5.000 anos atrás. Todas as doenças começam no intestino. Ele dizia 400 anos antes de Cristo. Quem dizia isso há 5.000 anos atrás eram os chineses, tá? Renata perguntou: adenomiose é uma doença autoimune? Adenomiose tem um mecanismo autoimune, Renata, assim como a endometriose. Então a gente tem que curar esse intestino, tá bom? Renata perguntou: eu tenho enzimas digestivas, posso usar depois do jantar? Não, Renata, você não pode usar as enzimas digestivas depois do jantar. Você tem que usar no momento que você está jantando. Nem pode ser antes e nem depois. Então lembre-se, as enzimas digestivas devem ser usadas no momento da refeição, nem antes nem depois. As enzimas digestivas como cloridato de betaína, pepsina, pancreatinina, entende? Então tem que ser usado no momento da refeição, nem antes nem depois, porque vai te ajudar bem melhor na tua digestão, ok? Muito bem, vão compartilhando a live, pessoal, vão curtindo. Edivânia Rodrigues colocou assim: obrigada, Clemente, depois da sua palestra aprendi muita coisa, só o leite que eu estou tentando não tomar, mas é difícil também. Queria saber sobre a goma que faz tapioca, queria saber se é saudável. Edivânia, sim, tá? Voltou, teve um probleminha aqui, já voltamos. Eu printei aqui a tela, tá? Respondendo à pergunta de Edivânia, a goma que faz tapioca, ela no início da dieta, ela é uma ótima ferramenta. Tá? Eu não aconselho você estar usando ela sempre, porque ela tem um alto índice glicêmico, ela vai fazer com que o açúcar no sangue suba rápido, e quanto mais você subir o açúcar no sangue rápido, mais inflamada você vai estar, ok? Então por isso que eu não aconselho ficar fazendo tapioca, principalmente se você está começando o tratamento, principalmente se você tem alguma doença inflamatória, se você está acima do peso, se você tem gordura no fígado, beleza? Show? Bora.
Edivânia participou da nossa palestra. Ana Luísa, seja bem-vinda. Clebiane Alessandro está mandando um abraço. Eita, Clebiane, que honra. Manda um abraço aí para Alessandro também, meu querido amigo, viu? Marcar um café para a gente conversar com o Alessandro. Alessandro, que é um cara que eu tenho um apreço muito grande. Nós estamos falando aqui, pessoal, sobre alimentação, sobre nutrição, sobre alimentos inflamatórios, tá? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, nós vivemos uma epidemia de autismo, nós vivemos uma epidemia de TDAH, pessoal. E eu vejo um monte de profissional de saúde passando Venvance para pessoas com TDAH. Eu vejo um monte de profissional de saúde fazendo várias terapias para crianças autistas. Mas eu não vejo os profissionais de saúde olhando para o intestino de uma criança autista. Eu não vejo os profissionais curando o intestino das crianças. Pessoal, quando eu comecei a estudar sobre as causas das doenças, é impressionante, é impressionante. Boa noite, Maria Luana, boa noite, Lucas, boa noite, Helenils, querida, que bom ver você aqui. Então, pessoal, esses conhecimentos valem ouro que nós estamos falando aqui para vocês. É um conhecimento que não é divulgado, é um conhecimento que não passa na mídia, é um conhecimento que você não vai ver falando no seu supermercado, é um conhecimento que você não vai ver o seu padeiro falar, é um conhecimento que você não vai ver o seu médico falar muitas vezes. Por quê? Porque, primeiro, eu sinto muito dizer, mas o sistema não está preocupado em curar, o sistema não está preocupado em diminuir os custos dos tratamentos, sabe? Então, você não vai ver isso na mídia, você não vai ver. Então eu estou falando sobre isso aqui porque a minha vida é estudar, né? Eu queria mostrar para vocês aqui alguns livros aqui, né? Depois eu vou mostrar para vocês a minha biblioteca de livros, porque geralmente as pessoas dizem: Wellington, você é muito inteligente. Eu digo: obrigado pelo elogio, mas você não sabe quantas horas eu estudo, você não sabe quantos livros eu já li, você não sabe quanto tempo eu passei, quantos feriados eu passei estudando a fio. Estudando, tá? Isso é muito importante da gente entender. Renata colocou: a indústria só quer vender. É isso mesmo, pessoal. A indústria só quer vender. Ela não está preocupada se você vai morrer de câncer. Ela não está preocupada se você vai morrer de pressão alta. Ela não está preocupada se você vai morrer de diabetes. Ela não está preocupada se você vai morrer de alguma doença autoimune. Não está preocupada. A indústria quer vender. A indústria quer colocar dinheiro no bolso. Ok? E não está preocupada sobre as causas das doenças. Então, pessoal, eu estou falando isso aqui com vocês porque eu adoeci. Eu sei o que é ficar doente. Tá? Eu adoeci e eu sei o que é ficar doente. Por isso que eu falo de coisas que a maioria não quer falar. Ok? Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para cumprir a minha missão aqui, que é espalhar um conhecimento que transforma. Tá? Se tem uma coisa que eu não ligo realmente, é para estar agradando ninguém, de fato. Tá? Beleza? Vamos lá, vamos embora. Qual é o melhor plano de saúde? Qual é o melhor plano de saúde? Quem sabe me contar qual é o melhor plano de saúde? Hã? O melhor plano de saúde que você pode fazer é ter um mentor. O melhor plano de saúde que você pode ter é ter alguém que vai te ajudar a transformar a tua saúde. O melhor plano de saúde que você pode ter é parar de comer glúten. Ok? A gente consegue matar vários coelhos com a cacetada só. Ok? Edvânia colocou: comer tapioca com ovo direito. É direito ou direto? Não entendi. Eu pedi só um silênciozinho aí, mãe, por favor, para não atrapalhar aqui, viu? Pessoal, eu tô com a porta aqui aberta do meu quarto, né? E eu tô fazendo a live aqui do meu quarto. Eu fiz uma live de última hora. Aí eu pedi aqui pra mãe fazer menos barulho ali para não atrapalhar, que eu tenho dificuldade em concentração. Por exemplo, eu tô falando aqui com vocês. Se alguém falar outra coisa, eu peço para outra pessoa falar, né? Parar, para que eu possa continuar dando atenção, ok? Vamos lá. Vamos responder a questão de Edvânia Rodrigues, tá?
Comer tapioca com ovo direto e cuscuz com ovo direito enjoa. Estou nos produtos orgânicos sem agrotóxicos, com a mamadeira, o inhame e a batata doce, como você disse, são os mais saudáveis. Vamos tentar responder essa questão de Edivânia aqui. O comando da indústria dos alimentos é a mesma dos remédios e das guerras. Olha só, Edivânia Rodrigues, macaxeira. Vamos tentar alternar isso, Edivânia, para não comer todos os dias a mesma coisa, tá? Renata disse, manda um abraço para sua mãe, ela tem um excelente filho médico. Olha aí, ó mãe, Renata mandou um abraço, viu? Viu, mãe? Renata mandou um abraço aqui, Renata, lá do Ceará. Já mandei aqui, dona Renata, viu? Obrigado, Renata. Gratidão. Então, assim, pessoal, esse conhecimento que a gente tá falando aqui, vocês têm que compartilhar com as pessoas que vocês amam, tá? A gente escuta de muita gente dizendo assim, ah não, eu tenho pressão alta, eu vou morrer com pressão alta. Eu tenho diabetes, eu vou morrer com diabetes. Eu tenho depressão, eu vou morrer com depressão. Isso é mentira. Isso é mentira. Ah não, minha criança tem autismo, eu não tenho o que fazer. Mentira. Mentira. Ah não, meu jovem, meu filho tá com TDAH, eu não tenho o que fazer, só dar remédio para ele. Mentira. Tenho o que fazer sim, tem muita coisa para fazer. A quantidade de profissionais, vou falar mais, a quantidade de crianças autistas que poderiam ter resultados incríveis, é impressionante. Mas ninguém fala sobre isso. Pessoal, tem um livro muito bom que eu vou falar para vocês, que é o livro da Kerry Rivera. A Kerry é uma pesquisadora e ela escreveu um livro muito bom que diz assim, curando os sintomas conhecidos como autismo, tá? É um livro muito bom. A Kerry, eu conheci ela, eu li o livro dela, é um livro de mais de 700 páginas, é um livro que é emocionante. Nesse livro ela vai falar sobre diversas crianças que perderam o diagnóstico de autismo, crianças que tinham o diagnóstico de autistas, mas quando fizeram um tratamento adequado, perderam o diagnóstico de autismo, tá? Então, o que significa? Eu estou aqui querendo dizer para vocês que autismo tem tratamento. Obviamente, tem graus de autismo, tá? Eu estava vendo um vídeo do Robert Kennedy. Robert Kennedy é ninguém mais, ninguém menos do que o secretário de saúde dos Estados Unidos atualmente. Robert Kennedy, ele estava falando exatamente sobre a quantidade de pesquisa que eles vão começar agora a fazer para provar que uma das causas do autismo principais é as toxinas ambientais. Quais são as toxinas ambientais? São os metais pesados, os metais não pesados, é o chumbo, é o alumínio, é o mercúrio. Ou seja, enquanto um monte de profissional de saúde, um monte de pessoas e instituições ficam dizendo que autismo é causado pela genética, vários pesquisadores sérios já provaram que autismo não é causado pela genética. Autismo tem um fator genético? Tem, mas não é apenas genética. A genética está lá, mas foi a epigenética que apertou o gatilho. Lembra o seguinte, a genética carrega a arma, mas é a epigenética que aperta o gatilho. A quantidade de picadinhas que estão dando nas nossas crianças é assustadora. Você sabe o que eu estou falando, né? Eu não vou falar o nome aqui, né? Você sabe que se eu falar o nome aqui, a live cai, né? Deixa eu ver aqui. Vou procurar para uma caneta aqui, pessoal. Quero ver uma caneta aqui. Para eu explicar para vocês. Cadê? A quantidade, pessoal, a quantidade de picadinhas que é dado nas nossas crianças é assustadora. Você sabe o que eu estou falando, né? Ó? Sabe o que tem nessas picadinhas? Chumbo, muitas vezes, mercúrio, alumínio, timerosal, DRNA mensageiro. Olha só, olha a quantidade de toxinas, olha a quantidade de substâncias que está sendo aplicado nas nossas crianças. E agora estão querendo obrigar as crianças a receberem essas picadinhas. Então, se você é pai, se você é mãe, abra seu olho. Abra seu olho, ok?
a quantidade de paz, a quantidade de paz, a quantidade de pessoas que descobriram que depois das picadinhas os seus filhos nunca mais foram os mesmos é impressionante. Eu vou dar um exemplo do meu sobrinho. Meu sobrinho era normal, até que ele tomou algumas picadinhas e ele começou a desmaiar. Ele começou a ter dificuldade de concentração. Ele começou a ter dificuldade de concentração, de olhar no olho. Então veja, eu sei que muitos médicos, muitos nutricionistas, muitos enfermeiros, muitos técnicos de enfermagem não falam sobre esse assunto por medo. Não falam sobre esse assunto por receio. Ok? O sistema é cruel. É um sistema que prega ciência, mas é uma falsa ciência. Em nome da ciência, muitas pessoas têm pagado um preço muito alto. Em nome da ciência, nós temos sido enganados, pessoal. Vários pesquisadores sérios já perderam suas vidas por causa disso. Você acredita nisso? Vários pesquisadores sérios têm perdido suas vidas. Então isso é diabólico. É um objetivo financeiro por trás muito grande, tá? Qual o nome do livro da Carrie? O nome do livro da Carrie é Curando os Sintomas Conhecidos como Autismo, tá? Inclusive, pessoal, eu cheguei a conhecer a Carrie, conheci ela por chamada de vídeo, por ligação, e eu vou ser sincero para vocês, pessoal. A Carrie Rivera, ela é uma das mulheres mais fortes que eu já conheci. Ela é uma das mulheres que tem, assim, realmente uma história, sabe? Uma bagagem, sabe? E é impressionante. E nesse livro, é impressionante o que a gente vê. É impressionante. Tem coisa que a gente não pode nem falar, entendeu? Então, veja, são assuntos que a gente tem que começar a acordar para pensar, ok? Mas nós temos que pensar o seguinte, nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. O que não está ao nosso alcance, nós não vamos fazer. Aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos fazer, nós vamos correr atrás. Ou seja, o que é que Renata, Edivânia e as outras de vocês podem fazer? Né? O que é que o Wellington pode fazer? O que a gente puder fazer, a gente vai lá e vai fazer. Agora, aquilo que a gente não puder fazer, a gente não vai fazer. Não vai perder nosso tempo e energia. Entendeu? Então, o que é que você pode fazer a partir da manhã para ter mais saúde? O que é que você pode fazer a partir de amanhã para que sua família tenha mais saúde? Para que seus filhos tenham mais saúde? Ok? E eu estava começando a falar sobre quais os alimentos que mais você gosta, né? Mais tem afinidade, né? E eu pergunto para vocês, né? Exatamente isso. Muito importante, né? Quais são os seus alimentos de estimação? Alimentos que estão roubando sua saúde, alimentos que estão roubando os seus nutrientes. Alimentos que estão causando muito problema. Edivânia colocou melhor live, parabéns Clemente, você sempre ensinando como devemos cuidar sem dúvida. Obrigado Edivânia, avante. Dona Rosa, que honra ter a senhora aqui, Dona Rosa. Cadê seu esposo, seu João? Cadê Fátima? Saudade de vocês, qualquer hora eu apareço por aí pra gente se ver, tomar um chá e não comer glúten, vamos comer caldinho de mocotó. Vamos cozinhar um caldinho de mocotó, pessoal. Não sei se vocês sabem, mas o caldo de mocotó é um dos melhores remédios que existe. O caldo de mocotó, inclusive, ele é rico em colágeno. Colágeno que é um nutriente fundamental para a pele, para o cabelo, para as unhas, tá? O caldo de mocotó, o caldo de ossos bem feito, ele é rico em glicina. Ele é rico em vários aminoácidos incríveis para o nosso corpo, tá? Então é por isso que eu sempre ensino nas nossas consultas, nossas mentorias, nossos atendimentos, exatamente como fazer o caldo de ossos, né? Afinal, o caldo de ossos ele é fundamental para curar o intestino, curar o Leaky Gut Syndrome, tá? Eu já pergunto para vocês, quem aqui sabe o que é Leaky Gut? Leaky Gut Syndrome
Quem lembra o que é leaky gut? Leaky gut é um intestino vazante, intestino hiperpermeável. Você vai poder chegar no seu médico, você vai poder chegar no seu nutricionista, na pessoa que você confia, e você vai chegar para essa pessoa e vai dizer: doutor, doutora, eu aprendi que a maioria das doenças começa no intestino. O que eu posso fazer para melhorar meu intestino? Você vai ver que a maioria deles não sabe nada. Você vai ver que a maioria deles não sabe nada de intestino. Vai falar em laxante, vai falar em consumir fibra, vai falar em consumir mamão, porque mamão ajuda o intestino. E isso é uma mentira. Mentira. Quando você diz que o mamão é bom para o intestino de forma geral, você está mentindo. Tem muita gente que, se consumir mamão, piora o intestino. Se você tiver uma síndrome fúngica, por exemplo, você piora intestino. Você piora intestino. Muito bem, Alenils, é verdade. Muita gente vai passar óleo mineral para o intestino. Cuidar do intestino é muito além. Cuidar do intestino é um estilo de vida. O seu estresse vai impactar no seu intestino. Você tem que aprender a lidar com o estresse. Você tem que ver qual é o alimento que o seu corpo tolera. Aí, Helenils aqui disse: se eu comer mamão, se prejudica. Então, muito nutricionista e muito médico fica passando cara crachá para todo mundo. Fica falando que mamão é bom. Mamão é bom coisa nenhuma. É bom para quem? Ah, não, tem que consumir muita fibra porque o seu intestino precisa de fibra. Para quem? Para quem, meu filho? Se você tiver síndrome fúngica, se você tiver desbiose, as fibras vão piorar a situação do seu corpo. Olha só. Como assim, Wellington? Eu escutei que eu tinha que consumir muita fibra. É isso mesmo. Se você tiver uma desbiose severa, se você tiver síndrome fúngica, se você consumir muita fibra, você vai ter mais prisão de ventre. Você pode ter diarreia, você pode ter dor, você pode ter crise, de síndrome do intestino irritável, você pode ter crise de colite, você pode ter crise. Por quê? Porque nem tudo é bom para todos. Exatamente, Renata. Renata é muito inteligente. Renata é uma ótima aluna que já vem pesquisando sobre esse assunto. As fibras fermentam muito. Muito. Muito, mas muito. Fibra fermenta muito. E por isso que você tem que tentar fazer uma dieta FODMAPs. Que dieta é essa, Wellington? A dieta FODMAPs é uma dieta baixa em alimentos fermentáveis. Aí você vai pesquisar e vai ver quais são os alimentos que são baixos em fermentáveis, tá? Essa dieta é uma estratégia para desinflamar o intestino, não deve ser usada sempre, ok? Essa estratégia de FODMAPs não é para ser usada todo dia. FODMAPs é uma estratégia que você usa temporariamente para que você use menos alimentos fermentados, ok? Edivânia perguntou: queria saber sobre o whey e a creatina. Eu tomo. Whey protein é furada. Whey protein é junk food. Whey protein tem um nível de absorção de no máximo 16%, enquanto uma carne tem um nível de absorção 32%. Ou seja, uma carne que você come absorve bem mais do que o whey protein, ok? O whey protein, ele tem derivados do leite. Se você tiver uma inflamação crônica, que a maioria tem, se você tem alguma doença autoimune, rinite, sinusite, asma, alergia, enxaqueca crônica, não use o whey. Eu não indico whey para ninguém. Eu não indico whey. Eu não sou a favor de whey. Eu quero que fique bem claro aqui. Eu quero que fique bem claro. Eu não estou falando gaguejando já para não confundir sua cabeça. Eu não sou a favor de whey protein. Creatina, se for uma creatina de alta qualidade, ok, parabéns, use. No lugar do whey protein, você vai tomar um caldo de ossos. No lugar do whey protein, você vai usar o Mix Right, que é um conjunto de aminoácidos essenciais com a proporção molar adequada. Entendeu? Isso é muito importante você entender. Whey protein. Whey protein
é furada. Eu sei que a indústria do fitness, junto com as academias, junto com os bonitões aí, musculosos, eles orientam. Mas se você quer tratar a inflamação crônica, se você quer tratar as causas das doenças, eu oriento que você fique longe do whey protein e derivados do leite. Ok? Porque você não vai conseguir digerir adequadamente e vai ter problema. Ok? Sem falar nos conservantes, sem falar nos aditivos que eles colocam, sem falar em metais pesados encontrados no whey, como chumbo, dentre outros. Não sei se você sabe, mas os metais pesados são uma das principais causas de doenças. Metais pesados e metais não pesados também. Eu vou dar um exemplo de um metal não pesado, é o alumínio. Qual é a panela que você cozinha? Não é o alumínio? Então, geralmente você está intoxicada com alumínio. Ok? Renata perguntou, o que é crise de colite? A crise de colite, Renata, é uma inflamação no cólon. Tá? Então, colite é uma inflamação do cólon. Então, quando você tem o intestino inflamado, e aí você consome muita fibra, você pode ter uma crise de colite, ou seja, uma crise de inflamação do cólon. Ok, Renato? Conseguiu entender? Colite é inflamação do cólon, por isso que diz colite, co de colo, it de inflamação. Toda palavra que termina com it geralmente significa inflamação. Colite, apendicite, diverticulite, que é a inflamação dos divertículos que ficam nas curvas do intestino, ok? Então, o que é crise de colite? Colite é uma inflamação do cólon. Renato diz, é o que eu falo e eu me sinto muito bem com coisas que não fermentam. Muito bem. É por isso, pessoal, é por isso que muita gente está se dando bem com a dieta carnívora. É por isso que muita gente está fazendo a dieta carnívora e tem tido resultados incríveis, porque a carne geralmente vai fermentar. A carne só fermenta no seu intestino se você tiver com uma desbiose severa, se você tiver com deficiência de ácido clorídrico, se você tiver com deficiência de enzimas, entende? Aí vai fermentar. Mas é incrível os resultados que as pessoas têm tido com uma dieta carnívora. Tem gente, principalmente pessoas do tipo O, os resultados são espetaculares, tá? Não sei se você já ouviu falar na dieta do tipo sanguíneo, tá? Mas a dieta do tipo sanguíneo é muito interessante de você entender e estudar. Tudo isso eu ensino mais a fundo nas nossas mentorias e nos nossos atendimentos, tá? Você já imaginou em se tornar meu aluno? Você já imaginou em se tornar um paciente e ter o meu acompanhamento? Tá? Eu sempre digo, pessoal, que 2025 é o ano da transformação. É o ano de você investir em você. É o ano de você investir na sua saúde. Parar de investir na sua doença e começar a investir na sua saúde. Tá? Então você sabia que eu posso te ensinar a cuidar da sua saúde, a transformar a tua saúde. Você sabia que eu posso te acompanhar por 30, 60, 90, 120, 365 dias? Sabia disso? É possível, ok? Helenius disse, eu fui enganada pela numeração, eu podia comer carne. Nutricionista, olha só. Renata colocou, NAC, N-acetilcisteína. Uau, muito bom. Edivana colocou, tomei whey uma vez, não gostei muito, enjoativo, parei de tomar, além de mais não dá pra nada, ainda é mais caro, kkk, só estou na creatina, certo, parabéns. Helenius colocou, limpeza de metais pesados é fantástico, sim. Não é tão simples, mas a limpeza de metais é necessária, tá? A minha creatina é de boa qualidade, ela é zero glúten, ok, mas mesmo que seja zero glúten não quer dizer que seja de boa qualidade, tá, Edivana? Só puxadinha, só um alerta, tá? Renata, Renata colocou, fala no aloe vera. Aloe vera, pessoal, é a babosa, né? Mais conhecido como a babosa. Tem alguns tipos de babosa? Tem, mas de forma geral é a babosa. O aloe vera ele é incrível porque ele vai ajudar a aumentar o pH do seu estômago a nível ácido. pH é algoritmo, ok? O seu estômago ele deve ter o pH de pelo menos 2, tá? 2. O ideal do seu estômago é 2. É pH 2. Quando você
começa a ter inflamação intestinal, começa a ter deficiência de nutrientes, começa a usar omeprazol, começa a ter uma alimentação muito errada, você vai desenvolvendo uma hipocloridria, que é uma deficiência de ácido clorídrico, e aí o seu pH, ao invés de ficar 2, ele vai subindo para perto de 7,45, tá? Então, geralmente, tem pessoas com pH 5, pH 6, e quanto mais perto de 7,45, mais o seu estômago ele está com hipocloridria, e essa hipocloridria ela vai desenvolver uma má digestão, vai desenvolver uma série de problemas como deficiência de B12, como depressão, ansiedade, queda de cabelo e etc. Por isso que você tem que tratar uma hipocloridria. E o aloe vera, ele é uma ótima ferramenta para isso. O aloe vera também, ele ajuda a matar parasitas, então ele tem uma ação também de parasitas. O aloe vera, ele também vai ajudar na ação do pâncreas, tá? Porque quando você melhora o estômago, automaticamente você vai melhorar também o restante do sistema digestivo. Então, o aloe vera é uma ótima ferramenta, ok? Renata fez uma ótima pergunta. Como saber que está em 2? Muito bom. Para você saber que o pH do seu estômago está em 2, você pode fazer um teste do bicarbonato. Tá? Você pode fazer o teste do bicarbonato para ver se o seu estômago está ácido o suficiente. Entende? Então tem um teste de bicarbonato que você coloca uma colherzinha de bicarbonato de sódio em meio copo de água e espera alguns minutos para ver se você vai arrotar. Tá? Geralmente quando passa, você não arrota. Geralmente quando você não arrota depois de 3 minutos, quando você arrota depois de 3 minutos, geralmente é um sinal que você está com hipocloridria. Tá? Depois eu vou falar mais sobre esse teste que você deve fazer com bicarbonato. É o teste do bicarbonato para saber como está o pH do seu estômago. Tá? É uma lástima, infelizmente, porque muitas pessoas vão para o médico com hipocloridria e essa hipocloridria causou gastrite, essa hipocloridria causou refluxo, essa hipocloridria causou uma série de problemas e aí muitas vezes o médico passa o quê? O médico passa omeprazol, tá? Omeprazol. E aí, omeprazol é um problema, ok? Omeprazol é cilada, omeprazol dentre outros, entende? Então você vai para o médico com gastrite, com hipocloridria e o médico passa o omeprazol, piora a hipocloridria e você sai pior do que estava, ok? Edivânia colocou, me explica sobre o termogênico para abdômen. Edivânia, fuja dessas promessas mirabolantes que fazem para você. Fuja. Tem muitas mentiras por aí. Tem muitas picaretagens por aí. Quando eu falo aqui com vocês sobre as causas das doenças, pessoal, a maioria não quer ouvir isso. A maioria quer ouvir que uma injeção resolve o problema. A maioria quer ouvir que uma cirurgia bariátrica resolve o problema. Uma Ozempic da vida resolve o problema. Um omeprazol da vida resolve o problema. Um corticoide da vida, como prednisona, resolve o problema, mas não resolve. Não resolve. Você precisa fazer um tratamento integrativo e funcional. Um tratamento. E se tem uma coisa, Edivânia e demais queridos que estão aqui comigo, se tem uma coisa que eu vejo as pessoas se embananando, sabe o que é? É o seguinte. Elas dizem que não tem dinheiro para cuidar da saúde. Mas quando adoecem, elas vendem o que tem e o que não tem para cuidar da doença. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas eu perdi muita coisa quando eu comecei a estudar sobre as causas das doenças. Eu tive que dedicar muito tempo para estudar. E eu parei de trabalhar. E nesse período, quem me conhece sabe, eu cheguei no fundo do poço financeiramente. E aí eu não tinha condição nem para comprar uma moto atrasada. Até que eu comecei a ter resultados. Então, quando eu comecei a recuperar a minha saúde, consequentemente eu voltei a trabalhar e, consequentemente, voltei a conquistar as coisas. Então, eu aprendi uma lição. Eu aprendi
eu aprendi que quando você paga o preço de cuidar da saúde, de fato, o resto você consegue. O resto você consegue. Entende? Então, meu desejo é que vocês possam investir na saúde de vocês adequadamente. Alguém que vocês confiam. Entendeu? Edivânia... Auri colocou, a solução é voltar para o centro natural. Bacana, exato. Linda colocou, é porque querem ver resultado rápido. Exatamente, querem resultados rápidos. É perigoso. Edivânia colocou, queria saber que alguns nutricionistas aplicam agulhas nos pacientes da barriga nos pacientes da barriga dos pacientes para ficar com o abdômen perfeito. Edivânia, corra disso, tá? Tem muita falcatrua, tem muita mentira, tem muito engano aí. E não há atalhos para a saúde. Para você alcançar uma saúde real, tem que ter disciplina, tem que ter conhecimento, tem que ter estratégias, tem que ter força de vontade, tá? Seu corpo sabe o que fazer para se curar. Seu corpo sabe como emagrecer. Seu corpo sabe como tratar qualquer doença autoimune. Seu corpo sabe como se recuperar. A pergunta é, nós temos feito o que é necessário para o corpo se curar? Essa é a questão. Essa é a questão. Nós temos feito a nossa parte? Sim ou não? Né? Então, será que nós temos feito o nosso dever de casa? Saúde vai embora a cavalo e volta a pé, pessoal. Saúde vai embora a cavalo e volta a pé. Ok? E eu quero já alertar vocês com alguma coisa aqui. Corra daquele clichê. Quando você vê algum profissional passando tudo para todo mundo igual, cuidado. Porque nem tudo é bom para todos. Cada ser humano é individual. Então existe a individualidade bioquímica. Nem tudo é bom para todos. Então, Jailma Gomes, seja bem-vinda. Carliene Moreira, seja bem-vinda. Carliene, de onde é que você fala, Carliene? Então, você vê a importância de uma live como essa, né? Você vê a importância do conhecimento. Você vê a importância da gente estar sempre estudando. Hoje eu falei bastante sobre o intestino. Sobre alguns alimentos inflamatórios, né? Sobre glúten. Não tem como você ter saúde se você continuar comendo glúten. Não tem como você ter saúde. Carliane Moreira fala, Tabuleiro do Norte, que maravilha. Linda colocou, depois que retirei o pão da minha vida, percebi que minha barriga diminuiu muito. Parabéns, Linda, parabéns. Pessoal, esse assunto do glúten, ele é tão sério, que eu conheço pessoas que estão lutando muito para recuperar a saúde. Mas como eles demoraram bastante, como demoraram muito para tirar glúten, o corpo ficou muito inflamado. Então, quanto mais rápido você conseguir tirar o glúten, melhor. Eu sei que você vai em médicos, vai nutricionistas que vão dizer que você pode comer de tudo um pouco. É mentira. Eu sei que você vai em médicos e nutricionistas que eles dizem que você pode comer aveia e pão integral. Mentira. 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 Ok? Isso não é verdade. As pessoas estão cada vez mais inflamadas. As pessoas estão cada vez mais intoxicadas, desnutridas. Não é à toa que a quantidade de câncer não para de aumentar. Não para de aumentar. Tem alguns dados que mostram que olha só. Edivânia colocou, eu que não tinha coragem, não sei o que tem dentro da injeção para ficar com o abdômen perfeito. Graças a Deus eu tenho um corpo perfeito, não preciso fazer procedimento estético, só treinar bem. É isso aí. Helenilson colocou, eu não como mais pão. Clemente me deu cartão vermelho para pão. Hoje já tem um resultado. Parabéns, Helenilson.
Você vai colher cada vez mais os frutos dos seus resultados. Cada vez mais, Elenilson. Cada vez mais. Pessoal, essa questão do glúten, ele é tão sério que quando as pessoas me procuram para mim cuidar delas, eu sempre pergunto para elas assim: você vai parar de comer pão, glúten? Geralmente todos vão. Se a pessoa disse que não vai, eu não atendo mais ela. Eu não continuo o tratamento. Porque eu tenho um protocolo. Eu tenho um protocolo para você restaurar a sua saúde. Eu tenho um protocolo para você colocar em remissão doenças crônicas. Doença autoimune. Não importa o nome da doença autoimune. Eu sei que, com a minha experiência, infelizmente, tem muitas pessoas que vão sofrer muito. Muito. Eu sei que muitas pessoas vão acordar para cuidar da saúde depois que o problema está bem avançado. E é uma pena. É uma pena, tá? Quanto mais cedo você conseguir cuidar da sua saúde, melhor. Mais resultado você vai ter. Então eu peço para vocês, não brinquem com isso. Só para você ter uma ideia, o Dr. Tom O'Brien, em seu livro Como Tratar Doenças Autoimunes, ele fala sobre isso. Ele é um dos maiores pesquisadores de glúten e autoimunidade no mundo. E ele não hesita em afirmar que os anticorpos, eles demoram muito para baixar enquanto você está comendo glúten. O glúten ele pode demorar até 3 a 4 meses para sair do seu corpo. Enquanto o glúten estiver no seu corpo, ele vai fazer com que os anticorpos ataquem a si mesmo, a você mesmo. Tem muita gente com problema na tireoide, com problema de fibromialgia, com endometriose. Você conhece alguém que tem endometriose? Você conhece alguém que tem endometriose e está comendo trigo e vai fazer cirurgia para endometriose? Olá, Cleide Santos. Seja bem-vinda, boa noite. É uma tristeza. Uma pessoa que está com endometriose e vai fazer cirurgia para endometriose e ainda come trigo é uma tristeza. É uma tristeza, porque não está tratando a causa, que é uma inflamação crônica. Então, a quantidade de gente com endometriose, com fibromialgia, com tiroidite de Hashimoto, e esse monte de doença que eu nem posso falar, porque é muitas. Síndrome de Sjögren, doença de Addison. E os médicos continuam a passar cirurgias, corticoide. Mas quem é que fala em tirar glúten? Quem é que fala em curar o intestino? Quem é que fala em desinflamar, desintoxicar? Que na raiz do problema, quem fala sobre isso? Não fala sobre isso. A doença de Sjögren, por exemplo, é uma doença que ela começa a causar um problema nas glândulas salivares, por exemplo. A glândula lacrimal, por exemplo. Na síndrome de Sjögren, você vai secando os olhos, vai secando a boca. Tem tudo a ver com glúten, tem tudo a ver com o intestino. Na doença de Addison, você vai tendo problema de cortisol, sabe? Exatamente, como a Elenilson colocou, vai ficar com os hormônios todos deficientes. Então é muito sério. Sabe? Eu quero convidar você para se tornar minha aluna. Já imaginou? Se tornar minha aluna, se tornar uma representante da gente. E eu vi que tinha uma pergunta aqui de Linda Alves lá em cima. Tenho muita queda de cabelo, mas meu intestino funciona como relógio. O que fazer? O intestino não é só o intestino funcionar como relógio. Como é que está a cor das fezes? Como é que está o cheiro das fezes? O formato das fezes? Tudo isso vai dizer como está o seu intestino. E Linda, você tem que ver os níveis de ferritina no seu sangue. Níveis de ferro no sangue, através da ferritina, são vários exames assim, importantes na questão do ferro. Ferro total, ferro sérico.
Então, essa queda de cabelo pode ser um hipotireoidismo, problema de tireoide. Você tem algum canal dentário? Se tiver algum canal, pode ser isso. Se você tiver alguma amálgama no dente, pode ser isso a causa do seu queda de cabelo. Metais pesados, parasitas. Tem que investigar essa causa, viu, linda? Só para lhe explicar. Lucimar dos Anjos, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, eu quero convidar você para se tornar nossa aluna. Tá? Então, já imaginou você ter a oportunidade de caminhar conosco? Já imaginou você ter a oportunidade de aprender a tratar as causas das doenças? Aprender o poder da epigenética? Aprender o poder que está em nossas mãos? O projeto Genoma, pessoal, que começou em 1990 e terminou em 2003, ele provou que nós não somos reféns da genética. Ele provou que nós não somos reféns da genética. A genética carrega a arma, mas é a epigenética. Tá? A genética carrega a arma, mas é a epigenética que aperta o gatilho. Ok? Renata colocou, nossa, o doutor leva tudo isso 3 meses. Eu vi outro dia, estou falando também. Isso é Renata. Renata conhece alguns protocolos que nós temos. Protocolo para curar o intestino, protocolo para desinflamar, desintoxicar. Pessoal, se tem algo que você tem que fazer, é investir na sua saúde. Investir na sua saúde. Nós temos que trazer de volta o conceito de prevenção. Galeno, ele dizia o seguinte, prevenir é melhor do que curar. Infelizmente, a maioria de nós não vai prevenir. A maioria de nós vai ter que tratar depois que o problema já chegou. Sabia disso? Então você tem que começar a pensar a respeito. Começar a pensar em gastar dinheiro com a sua saúde. Não é gastar, é investir dinheiro com a sua saúde. Imagina esse conhecimento aqui que eu estou falando para vocês, você levar esse conhecimento para outras pessoas. Imagina você levar esse conhecimento para seus amigos, familiares, seus parentes. Renata colocou assim, doutor, mas você concorda que, pessoas ao nosso redor influem muito em doenças e sintomas? Com certeza, com certeza. As pessoas que você convive muitas vezes vão contribuir para a sua saúde ou doença. Entendeu? Com certeza. Relacionamentos ruins vai contribuir para você estar doente. Com certeza. Com certeza. Olá, Liane Macedo, tudo bem? Boa noite. Ana Luísa colocou, pena ter que sair agora, gratidão. Eita, Ana Luísa. Gratidão também pela senhora aqui conosco, viu? Cleide Santos colocou assim, tenho endometriose e adenomiose profunda, o intestino totalmente desregulado, diarreia constante. Pronto, Cleide Santos. Total. Endometriose e adenomiose tem tudo a ver com o intestino, tudo a ver com glúten, tem tudo a ver com inflamação, desbiose. Tem que tratar a causa. Se não tratar a causa, é uma tristeza isso aqui. Olá, Fábio, Alexandre, tudo bem? Fábio eu conheço, meu amigo. Meu amigo Fábio, lá de Fátima. Hello, my friend. Olha o que Cleide disse aqui. O médico quer fazer a cirurgia, retirando tudo, útero, ovários, cólon do útero, me recusei. É uma pena. É uma pena a gente ver um monte de mulheres apenas fazendo cirurgia. É uma pena. Endometriose, adenomiose não se trata com cirurgia. Cirurgia deve ser o último caso. Cirurgia deve ser o último caso. Cirurgia deve ser o último caso. Como é que trata endometriose? Como é que trata adenomiose? Tem que desinflamar o intestino. Tem que aplicar os 4 R's da medicina funcional que eu falei. Tem que aprender a dormir. Tem que desinflamar, tem que desintoxicar de metais pesados.
Tem que fazer o tratamento dos dentes se tiver canal, amálgama, implante, tem que tratar. Tem que tratar, pessoal, a causa. Tem que fazer modulação hormonal bioidêntica, dependendo da sua necessidade. E para saber a necessidade, tem que fazer um teste salivar muitas vezes, mas a modulação hormonal é a ponta do iceberg. Modulação hormonal é a cereja do bolo. O que você tem que fazer é curar o seu intestino. É aumentar a sua vitamina D3, aumentar a vitamina B12. É aprender a manejar o estresse. Se você vive estressada, Cleide Santos, você não tem como tratar. Olá, Brito, Amanda, Mary, seja bem-vinda. Se você não tratar o estresse, não tem como tratar a endometriose, não tem como. Se não tratar o estresse, não tem como tratar a endometriose, não tem como tratar a adenomiose, não tem como. É absurdo, não tem como. O mesmo carregador hormonal da progesterona é o mesmo carregador hormonal do cortisol. Se você tem o cortisol elevado cronicamente, você vai inibir a progesterona, porque o SHBG não consegue levar progesterona e cortisol juntos, não consegue. Então, mulheres estressadas cronicamente vai ter uma predominância estrogênica, vai ter uma deficiência de progesterona e vai ter endometriose. É por isso que você tem que aprender a desestressar. Não é sobre não se estressar, você vai se estressar. É sobre manejar o estresse, a descobrir técnicas para você manejar o estresse. Muitas vezes você tem que fazer uma modulação hormonal com cortisol também. Você pode ter uma fadiga adrenal. Você pode estar com o corpo cheio de plásticos, cheios de fitalatos, bisfenol A, BPAs, cheios de plástico que estão nas maquiagens, nas roupas de poliéster, nas sacolas plásticas. Você tem que fazer mudança. E aí os médicos vêm prometendo cirurgia, tem que tirar útero, tem que tirar tudo sem desinflamar, sem ir na causa. É uma tristeza. Renata colocou, Cleide disse muito estresse, então tem que aprender a lidar com estresse. Tem que aprender a lidar com estresse. Muitas vezes você pode usar alguns fitoterápicos, alguns nutrientes, como a ashwagandha. Você pode usar o ginseng, entendeu? Que são alguns moduladores. Você pode usar maca, modulador também hormonal, maca peruana, entende? Então existem diversas estratégias que você pode usar, tá? Renata disse, então vamos mudar para longe de muita gente que faz raiva a gente. Tem que ver isso, né? Que você está num ambiente muito ruim, prejudicial, muito tóxico, aí tem que, se for parente, tem que conversar para alinhar as coisas e pôr limites ali para que os relacionamentos melhorem, tá? Então, pessoal, essa visão integrativa e funcional é fundamental para tratar os problemas de saúde, tá? Então, nós estamos aí na Semana Santa e tal, e tem muita gente que não come peixe, quer dizer, tem gente que não come carne na Semana Santa. E eu vou dar minha opinião aqui sobre a Semana Santa, tá? Eu não sei qual é a sua opinião, mas eu acho que a Semana Santa tem seu valor, né? É importante, principalmente para um Brasil que é considerado um país cristão, mas eu acredito que toda semana é Semana Santa, né? Então tem pessoas que ficam sem comer carne na Semana Santa, mas fala da vida alheia a toda hora, né? Tem gente que fica sem comer carne na Semana Santa, mas faz tudo errado, né? Então, eu sei que é um momento importante para a gente pensar, né, sobre a morte de Cristo, né? Mas não acredito, pessoal, que Cristo morreu para nos dar uma Semana Santa. Eu acredito que Cristo morreu para nos dar uma vida santa, e não uma Semana Santa. Que adianta você ter uma Semana Santa e viver como capeta no restante do ano. Ter uma Semana Santa é fácil. Difícil é ter uma vida santa. Eu estou dando essa introdução aqui porque a gente tem que pensar sobre isso. Tem gente que está comendo tudo errado na Semana Santa. Está comendo glúten igual um bacurim. Tem gente que não come carne na Semana Santa, mas come igual um bacurim. É gula. Está cheio de gula. E no meio cristão tem muita incoerência, sabe?
Não tô aqui para julgar, não tô aqui para dizer que sou melhor do que ninguém, não sou, de forma alguma. Eu tenho muitos erros também, mas é incoerência, sabe? Muitas vezes tem coisa que não é coerente. Então os cristãos muitas vezes eles são os que menos cuida do corpo, menos cuida do templo. Acho que eles pensam assim, eu vou pro céu quando morrer, então eu posso comer o que quiser, eu posso fazer tudo o que não presta. É uma tristeza, é uma pena, né? É uma pena. Então assim, pessoal, eu espero que nessa Semana Santa que está terminando, né? Termina amanhã é domingo de Páscoa, né? Domingo que a gente celebra a ressurreição de Cristo. De fato, pensar sobre isso é muito bom. Pensar sobre a ressurreição de Cristo, né? Mas que na ressurreição de Cristo você possa saber, lembrar que Jesus não morreu para que você vivesse de qualquer jeito. Jesus não morreu para que você comesse de qualquer jeito, fizesse tudo o que não presta. Não, ele não morreu para isso. Ele morreu para nos dar a vida eterna. Mas você acha que Jesus não quer que a gente cuide da saúde? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Será que ele não quer que a gente cuide da saúde? É importante a gente pensar sobre isso, né? Exatamente, Renata colocou. E ainda disse que eu posso comer até refrigerante todo dia, tomar refrigerante, que Jesus cura, tá. É isso aí, tem gente que tá comendo tudo errado, bebe refrigerante, igual é guloso, come tudo errado, come trigo, açúcar e tal, e acha que Jesus vai curar. Muitas vezes Jesus não vai curar coisa nenhuma. Você tem que criar vergonha na cara e cuidar da sua saúde. É isso mesmo. Jesus não vai curar você muitas vezes. Você tem que criar vergonha na cara e cuidar da sua saúde. Ok? Tem gente que fica jogando a responsabilidade para Deus em tudo. E a responsabilidade principal é nossa. É nossa. Sabe? Então comecem a despertar, pessoal. Tá? E eu quero que vocês entendam que vocês podem se tornar meus alunos, meus pacientes. Tá? Nós temos alguns planos, tá? Onde você vai entender como cuidar da sua saúde, como ter o acompanhamento comigo. Não sei se vocês já ouviram falar na mentoria Saúde 2.0. Fica na live, não sai da live. A gente não terminou ainda, fica aqui ainda. Tá? Porque eu quero conversar com vocês sobre a mentoria. Se alguns de vocês já ouviram falar na mentoria Saúde 2.0. Renata perguntou, doutor, qual é o melhor horário de tomar glutamina? Vai depender do seu objetivo, Renata. Ok? Vai depender do seu objetivo. Se o objetivo for... Porque a glutamina ela vai ajudar também ali no ganho de massa muscular, ela pode ajudar. Mas, geralmente, a gente pode usar a glutamina de manhã e antes de dormir. Tá? Ou só antes de dormir. Tá? Mas tem profissionais que indicam de uma hora, outros indicam outro horário. Geralmente, de manhã e antes de dormir, são horários interessantes, você pode usar. Tá? Então, assim, eu quero saber de vocês aqui, quantos de vocês já sabem como funcionam os nossos tratamentos? Quantos de vocês já passaram por alguma avaliação comigo, tá? Vocês já conhecem a mentoria Saúde 2.0? Vocês já sabem como funcionam os nossos tratamentos, nossos acompanhamentos? Quero saber de vocês. Sabia que pode se tornar meu aluno? Quero saber de vocês, vocês já conhecem? Tá? A nossa mentoria Saúde 2.0, pessoal, é um acompanhamento que eu desenvolvi, onde você vai passar um período comigo, e nessa mentoria você vai ter consultas semanais, e nessas consultas semanais eu vou te dar o suporte para que você aplique o conhecimento de medicina integrativa e veja os resultados. Então, a mentoria Saúde 2.0 é uma oportunidade de você ter o nosso acompanhamento, né, e transformar a sua saúde. Então, assim, pessoal, se você quer ter saúde, você vai ter que investir dinheiro na sua saúde. Saúde não cai do céu. Você vai ter que investir na sua saúde. E eu vou dizer mais, se você não investir na sua saúde, você vai ter que investir na sua doença. Então, a nossa mentoria Saúde 2.0 é um acompanhamento comigo,
você pode passar 3 meses, 2 meses, 1 mês. Você pode passar comigo um ano inteiro, tá? Os valores são diferentes, mas nós temos pacotes diferentes, tá? Então, você tem a oportunidade de ter o meu acompanhamento para eu te ajudar a tratar a causa da pressão alta, a causa das doenças autoimunes, seja qual for a doença autoimune, a causa do diabetes, a causa da obesidade, a causa da endometriose, a causa da adenomiose. Então, é um acompanhamento onde nós vamos aplicar esse conhecimento na sua vida, tá? E para isso a gente tem que estar perto, eu tenho que tirar dúvidas de você, porque um detalhe faz toda a diferença no tratamento, tá? Então eu quero que vocês falem comigo lá no WhatsApp, tá? Para que a gente possa marcar uma reunião. Eu quero conhecer você, marcar uma reunião gratuita, tá? Você não vai pagar nada. E aí eu vou te conhecer, e aí eu vou te apresentar a mentoria Saúde 2.0, que é um acompanhamento comigo, pessoal. Ok? Eu sou mentor, não sei se você sabe. Eu sou mentor. O que é mentor, Wellington? Mentor é alguém que leva você para alcançar um objetivo. Um objetivo para transformar a sua saúde. Então a mentoria Saúde 2.0, pessoal, ela é um tratamento. Tá? É um tratamento para você ir na causa do problema. Ou você vai na causa do problema ou você continua apenas tomando remédio. Ou você vai na causa do problema ou você continua apenas tratando sintoma, como a maioria faz. Se você quer ter saúde, você tem que começar a tratar a causa. E na mentoria, no acompanhamento comigo, eu vou te ajudar a tratar a causa. Meu objetivo é te ensinar a você cuidar da sua própria saúde. É te ajudar a cuidar da tua própria saúde. É você poder olhar para trás e dizer, poxa, Wellington, valeu a pena transformar a minha saúde. Então já imaginou? É possível sim. É possível você se tornar meu aluno e você vai receber um certificado onde eu te parabenizo pelo esforço, onde eu te parabenizo pela dedicação, tá? A mentoria é uma transformação para você, para sua família, para as pessoas que você ama. Entendeu? Então, nessa próxima semana, nós vamos ter algumas reuniões com várias pessoas onde a gente vai apresentar a mentoria Saúde 2.0. Beleza? Nós também atendemos no modelo de consultas, tá? Então, nós atendemos pessoas no Brasil inteiro, consultas online, entendeu? A mentoria é o produto master, a mentoria de mais tempo, mas nós também atendemos em forma de consulta, entendeu? Onde você vai transformar a sua saúde conosco, tá bom? E aí? Eu espero que você compartilhe nosso conteúdo, eu espero que você dê o like, comente, mande para seus amigos, familiares. Eu espero que você coloque em prática esse conhecimento, tá? Tô com o cabelo bastante bagunçado. Afinal, eu estou mudando a forma do meu cabelo. Tô deixando ele crescer, pessoal. Aí depois ele vai ficar... Vou organizar ele. É porque quando eu ando de moto, geralmente eu tava viajando antes da live, aí geralmente fica meio bagunçado o meu cabelo assim, tá? Mas olha, a mentoria, os atendimentos é para as pessoas que você ama, é para você, é para sua mãe, é para sua tia, é para sua avó. Chega de ficar apenas tratando sintoma com droga farmacêutica, com remédios cheios de efeitos colaterais. Vamos investigar a causa, bora tratar a causa, bora. Quero pegar na sua mão e a gente poder caminhar juntos. Vai ser uma honra te ajudar nesse processo. Pessoal, estamos aqui encerrando nossa live. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por a dedicação de vocês, sabe? Nosso trabalho aqui é trazer conhecimento, nosso trabalho aqui é alertar você, nosso trabalho aqui é falar o que muitos não querem falar, nosso trabalho aqui é despertar, nosso trabalho aqui é tirar você do comodismo, nosso trabalho aqui é fazer você viver uma transformação, é te ajudar a você viver uma transformação. Então eu amo transformação, eu amo resultado, sabe? A minha própria história tem tudo a ver com resultado, com transformação, tá? Então se torne meu aluno, conheça a mentoria Saúde 2.0, tá? Quanto custa a sua saúde? Eu te pergunto, tá? Então parabéns, espero que vocês aproveitem esse conteúdo, espero que você possa seguir nossas redes sociais, as nossas redes vizinhas, tá? Conheça os nossos canais nas outras redes, estamos no TikTok, estamos no YouTube, estamos em outras redes.
e você possa conhecer as nossas redes, tá? E acompanhar os nossos conteúdos, participar das lives. Nós vamos fazer uma live provavelmente amanhã ou segunda. Fica atento. Eu vou tentar divulgar aqui, tá? As próximas lives. Vou falar da carne, tá? Vou falar de muita coisa aí bacana, alimentos transgênicos e muita coisa bacana. Compartilha essa live com as pessoas que você ama, com seus amigos, seus familiares. E é uma honra estar aqui com vocês em pleno sábado. Que honra, pessoal, que honra. Que Deus abençoe bastante o coração de vocês. Eu sinto muito honrado de ter vocês aqui comigo, tá? Nós somos uma família e eu me sinto honrado. Obrigado mesmo por tudo, pela atenção, pelas perguntas, pela dedicação de vocês. Então compartilha essa live no seu status do WhatsApp, compartilha essa live que eu vou deixar salva com as pessoas que você ama, tá? E tenho certeza que juntos a gente vai avançar cada vez mais para que nós possamos ter mais saúde e qualidade de vida, para que a gente possa ter uma saúde 2.0. Tá bom, pessoal? Deus abençoe bastante seu coração, tenha um excelente restante de sábado, um excelente domingo e um grande abraço. Um beijo no coração e até logo. Fiquem todos com Deus, pessoal. E viva o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que morreu por nós e por causa dele a gente pode ter a vida eterna. Tá? Então celebramos a Páscoa, Jesus que, segundo a tradição cristã, ressuscitou no domingo e vive para sempre. Aquele que ressuscitou dos mortos e nas suas mãos está a chave da morte e do inferno. Então não poderia deixar de falar aqui nessa live sobre ele, que é a razão da fé cristã e a razão de muitos que confiam nele e estão olhando para Jesus. Que Deus abençoe, boa Páscoa, ótimo feriado, ótimos dias para vocês. Contem comigo aqui, mandem dúvidas, assistam os stories. Vocês podem mandar dúvidas que eu vou fazer questão de responder a vocês. Podem pegar dúvidas dos seus amigos, familiares. Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para servir. Essa é a minha missão. Pessoal, obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Tchau. Compartilhe. Abraço do Clemente. Abração.